Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus pela sua vida.
por mais um culto, por estarmos aqui, respirando bem, e porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Aleluia. Quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, e quero te convidar a você ficar em pé, por favor, a partir do versículo 8. Deus tem mais uma semana nos surpreendido com a sua graça, com o seu amor e com a sua revelação de tudo quem Ele é, de tudo o quanto Ele é, o quanto Ele nos ama. E queridos, nós temos falado isso, Deus é um Deus que está pronto para se revelar para mim e para você, amém? Quero que você entenda isso. Nunca se houve dias com tamanha disponibilidade daquilo que é espiritual, daquilo que é celeste, das revelações de Deus, como o Pai procura corações que são totalmente dele. Essa semana esse texto foi muito especial para nós. Quero ler versículo 8, começar no 8, Apocalipse 4, verso de número 8, diz o seguinte: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Eu quero que você guarde esse texto no teu coração. Apocalipse 4. Um pouquinho mais para frente você vai entender muita coisa. Não hoje. Mas eu quero que você medite neste texto, porque Deus tem algo preparado para nós. Como nós temos ficado felizes com tudo aquilo que Deus tem feito, através da sua palavra, através desses dias, e por tudo aquilo que Deus ainda há de fazer na sua vida, na sua casa, nos nossos corações, na nossa cidade, na nossa nação, amém? Vamos entregar este culto ao Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, te adoramos. Assim como os anjos, quando eles começaram a declarar: Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, aquele que há de vir. Pai, aqueles seres viventes não conseguiram ficar de pé, eles se prostraram, eles lançaram as suas coroas diante do trono, e eles começaram a declarar que Tu és digno. Tu és digno, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Juntar com os anjos e declarar que Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder.
O Senhor é digno de receber a nossa adoração, o Senhor é digno de receber o nosso louvor. Nós reconhecemos quem Tu és, reconhecemos a Tua grandeza, o Teu amor, nos submetemos à Tua vontade. Senhor, nós queremos oferecer este culto ao Senhor, do início ao final. Tudo é para a glória, para a honra, tudo é para o Senhor. Que o Senhor receba, Pai, em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam aqui, Pai, que a Tua gloriosa presença, Senhor, que o Senhor passeie, Pai, no nosso meio, aqueles que estão assistindo nas casas, conectados conosco, aqueles que ainda ouvirão esta palavra, que a Tua presença gloriosa, Pai, que o Teu agir, que os Teus anjos estejam lá também, Pai, tocando, ensinando, falando, que o Senhor, Pai, receba a adoração da Tua igreja, da Tua noiva, Pai. Nós queremos Te adorar com toda a intensidade do nosso coração. Entregamos este culto ao Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, queridos. Aleluia. Como é gostoso estar na presença do Senhor. Eu sei que você também está aqui por causa dEle. Você também está aqui para declarar: nós estamos aqui, Senhor, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Você pode levantar suas mãos e dizer assim: estou sedento de Ti, Senhor. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir, Jesus, Teu poder, Teu poder. Vamos declarar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, Pai. Meu coração É o Teu altar, Jesus. altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh Pai, queremos contemplar Sua glória e declarar em todo tempo: nós estamos, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, Senhor. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Oh, vem. Queremos entregar tudo a Ti, Senhor. Entregamos nossas vidas, Pai. Oh, coração. Te damos. Vamos declarar. Te damos honra. Te damos glória.
te damos glória. Ao nosso Deus. Teu é o poder. Teu é o poder, Jesus. Para sempre, amém. Declare com toda a fé, te damos honra, Jesus. Te damos honra. Te damos glória, Pai. Te damos glória. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Vamos declarar. Vamos declarar. Vamos declarar. Vamos declarar com toda a força, com todo o ar dos nossos pulmões. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra. Te damos glória. Te damos. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Jesus, nós vamos continuar cantando essa canção. Continua fazendo instrumental do Te Damos Honra, queridos. Que coisa maravilhosa. Na hora que nós começamos a levantar as nossas mãos e a declarar Te damos honra, Te damos glória. Queridos, eu fechei assim os olhos e eu senti como num flash de luz os anjos passando assim no nosso meio, passando aqui atrás de nós, passando aí no meio de vocês. E eu falei, Jesus, é isso que eu tô vendo aqui, é isso que eu tô sentindo aqui. Eu queria que você levantasse as suas mãos e que você erguesse junto conosco a sua voz o mais alto que você puder. Que você comece a declarar como se nós já estivéssemos no céu, mas nós estamos na terra fazendo aquilo que nós vamos fazer no céu o tempo todo nas nossas vidas. Nós vamos declarar que nós temos honra, que nós damos glória e que o poder é somente a Ele, ao nosso Deus. Teu é o poder, Jesus, para sempre, para sempre, para sempre. Vamos declarar, te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra. Te damos honra. Te damos glória. Só teu é o poder para sempre, Senhor. Para sempre, amém. Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem, Senhor. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, Senhor. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Somente a igreja, vamos declarar. Então vem me incendiar.
Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Santo, 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 santo. Santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Oh, Jesus. Oh, Jesus, como o Senhor é precioso. Queridos, nós estávamos ali 5 minutos antes de começar o louvor. E nós começamos a orar. E eu falei: Senhor, nós não queremos subir ali sem o Senhor, Pai. Nós não queremos, Senhor, estar ali sem o Senhor. Nós não queremos estar ali sozinhos, Deus. Não nos deixa sozinhos. Nós queremos te louvar e sentir a sua presença. E o Senhor está passeando em nosso meio. O Senhor está passeando em nosso meio. Não só os olhos do Senhor, mas o Senhor está passeando em nosso meio. Oh, Senhor, nós te amamos, Pai. Te amamos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Sei que os teus olhos, Senhor, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. e os teus ouvidos, Jesus, E os teus ouvidos estão sensíveis. sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mais alegria, Senhor. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é
história. É o Deus que tudo faz, é o Deus que tudo pode, é o Deus que nós servimos, é o Deus maravilhoso, é o nome que está acima de todo nome. É para esse nome que nós declaramos que nós podemos enfrentar qualquer situação, nós podemos enfrentar qualquer situação, nós podemos enfrentar qualquer adversidade, mas esse Deus é o Deus que está conosco em todo o tempo. E nós queremos declarar: posso enfrentar o que for, Senhor. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Se você acredita nisso, dá glória a Deus aí do seu lugar. Santo, 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 santo. Nós cremos, Jesus. Cremos, Jesus, no poder da sua palavra. Cremos, Jesus, em cada linha que está escrita. Cremos, Jesus, no poder da sua presença. Cremos, Jesus. Queremos render o nosso coração a Ti, Pai. Queremos declarar em todo tempo, Deus, que nós queremos, Pai, nesse tempo de distanciamento das pessoas, diminuir o distanciamento de Ti, Deus. Diminuir a distância de Ti, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu Te encontro, no lugar secreto.
pois a tua glória quero ver. Secreto, Jesus, é onde nós queremos estar contigo, Pai. Deus, nós queremos estar mais perto de Ti, Jesus. Nós queremos, Pai, ter vida contigo, Deus. Nós queremos estar, Pai, embaixo dos Seus braços, Pai. Nós queremos estar no Seu colo, Jesus. Nós queremos estar, Jesus, na Tua presença. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Somente o Seu amor, Jesus, pode todas as coisas. Somente a Sua presença, Pai. Somente o Seu amor lança fora todo medo. Somente a Sua presença nos enche. Somente a Sua presença é tudo que nós precisamos, Deus. Deus, em meio a tantas coisas, Pai, em meio a notícias difíceis, Pai, em meio a medos e aflições, em meio a tanto desespero, quando conversamos com pessoas, nós sabemos que a Sua presença, Pai, que a Sua presença lança fora todo medo. A Sua presença, Deus. Por isso nós declaramos: eu quero ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, santo, santo, santo. Santo, 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 maravilhoso, maravilhoso Senhor, poderoso Senhor, amado Senhor, Jesus, nome mais lindo, Jesus, nome mais poderoso não há. Nome que está acima de todo nome. Somente a Ti, Senhor, nós queremos entregar os nossos dias. Queremos entregar os nossos corações. Queremos entregar as nossas mentes cativas a Ti, Senhor. Não, Senhor, não aquelas notícias ruins que nós ouvimos todos os dias. Nós queremos entregar nossas mentes cativas à Sua palavra. A palavra de vida eterna. A palavra do Senhor. Nós queremos, Pai, entregar tudo, Pai, aos Seus pés. Nós Te amamos, Jesus. Entregamos dízimos e ofertas, Pai, para a Sua casa. Entregamos vidas, Pai, diante de Ti. Entregamos nossos corações rendidos diante de Ti. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Te amamos, Pai. Fique sempre conosco, em nome de Jesus. Amém? A igreja fique à vontade, entregue seu dízimo, sua oferta. Santo. Pois a Tua glória
Glória a Deus, queridos. Amém. Obrigado, equipe abençoada. Tempo precioso. Tempo precioso. E eu quero continuar com esse tempo precioso que nós temos na casa do Pai. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Os meninos aí de trás, eu acredito que eu peguei a Bíblia na linguagem de hoje. Primeira Pedro 1, 6. Estou lendo. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Eu vou repetir o 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Abaixe sua cabeça. Pai, oramos mais uma vez, porque nós dependemos, precisamos do Senhor, do Teu Espírito. Eu me submeto a tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, nesse tempo, que o Teu Espírito Santo fale em cada coração, que o Senhor me use, que a Tua palavra seja rema, verdade em cada vida, em cada lar, em cada casa, que possamos sair daqui, Pai, com algo vindo do Senhor, para edificar as nossas vidas, porque nós queremos estar alinhados com tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Entregamos esse período, a Tua palavra, tudo que vai ser falado diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este também é um texto que Deus tem falado conosco nesses dias. Pedro escreve para os discípulos, para a igreja, para o povo, dizendo que é possível que a gente possa ficar triste por algum tempo, por causa das muitas provações. E às vezes a gente acha que o ser inabalável é não ficar triste. E na verdade tem uma diferença muito grande, porque Jesus era perfeito e chorou quando Lázaro morreu, ficou triste. Mas o fato de eu ficar triste não significa que eu posso estar abalado. E ele continua, ele fala assim, que algumas provações são necessárias e são para mostrar que a fé que nós temos, ela é verdadeira. E ele faz uma comparação com o ouro que é talvez o mineral mais cobiçado, matéria-prima de grande valor, é provado pelo fogo. Também a nossa fé, ela precisa ser provada. Esse termo eu achei muito forte, ela precisa. E assim, depois que ela for provada, vocês receberão a aprovação. Queridos, eu não tenho dúvida que é um tempo que a nossa fé tem sido provada. Eu não tenho dúvida que tem tempos de alegria, tem tempos de tristeza, tem horas que você está mais alegre, tem horas que você está mais triste, ainda mais por tudo aquilo que nos circunda, que está à nossa volta, pelas notícias, pela mídia.
Tem hora que nosso coração enche de esperança, tem hora que nosso coração já está mais aflito. Mas eu quero trazer o tema dessa ministração. E eu queria que o diácono Fernando colocasse aqui no telão, para o pessoal que está em online, uma frase que eu escutei há uns 15 anos atrás. É desse carinha, Roger Buzzi Rabutin, e ele diz o seguinte: a distância faz ao amor aquilo que o vento faz ao fogo. Apaga o pequeno e inflama o grande. Essa ministração surgiu essa semana quando nós estávamos conversando na casa do pastor Lucas. E eu vou te contar um pouquinho da história familiar particular, se você não sabe. Há 15 anos atrás, eu estou aqui há 17, pastor Lucas por volta disso aí, 15. Ele veio me visitar e arrumou um trabalho e eles já queriam para a próxima semana. Só que tinha um problema, ele ainda morava em São Paulo e ele tinha uma namorada que era paulista. Fresca, gente. Enjoada, paulistana, criada no shopping. Você imagina vir para o Mato Grosso, onde só tem onça, sucuri, não tem internet, é a visão, cheio de índio, é assim. E o fato é que o pastor Lucas veio e logo houve-se uma distância de 1.600 quilômetros entre ele e a sua noiva. E foi então que ele resolveu pedi-la em casamento. E foi quando nós conhecemos mais essa frase, não lembro muito se foi meu pai que falou, mas eu lembro que a gente estava junto e ele gostou e ele fez um outdoor lá em Barretos com essa frase. A distância faz ao amor aquilo que o vento faz para o fogo. Apaga o fraco e aviva o forte. E embaixo, Luciana, quer casar comigo? Lucas. Aí você imagina a pastora Luciana dirigindo uma avenida, e a hora que ela olha o outdoor, nossa, que legal, Luciana, você quer casar comigo? Quase bateu, queridos. Isso é verídico. Depois você pergunta para ela. Mas, glória a Deus que ela disse sim, e estão aqui conosco, e são bênção nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero trazer uma versão minha, que eu fiz, eu quero que o diácono Fernando troque, por favor. Que tal? O isolamento social faz ao cristão aquilo que o vento faz ao fogo. Apaga o fraco e aviva o forte. Esse é o tema da nossa ministração hoje. E eu quero te fazer pensar sobre isso. Eu vou repetir, para isso entrar no teu coração. O distanciamento, o isolamento social, o você ficar em casa, é para o cristão, é para o crente, assim como o vento é para o fogo. Ele apaga o fraco, mas ele inflama, ele aviva o forte. Quem sou eu e quem é você nisso aí? Queridos, é fato que nós temos um poder de adaptação muito grande. Nós temos um poder de nos moldar. Por isso que Paulo fala que assim, para a gente não conformar com esse século, mas a gente transformar pela renovação. Porque é muito fácil, nós acostumamos, moldamos, e na verdade quando nós ficamos afastados nos primeiros dias,
aquilo causou um conflito, um medo, uma insegurança, e nós fomos para Deus e nós começamos a orar, mas vai passando o tempo, você, o brasileiro, o ser humano, pela graça de Deus, ele vai se adaptando. E agora que nós temos alguns dias, como que tem sido a sua vida cristã? Tem te deixado mais aceso ou tem te deixado mais apagado? Essa é a reflexão que eu quero fazer hoje com você, querido. Como que está a sua vida diante de Deus com tudo isso que nós estamos vivendo? Você é daqueles que não vê a hora de chegar ao culto para você vir, porque você está com saudade. E se você não pode vir no culto, você não vê a hora de começar a transmissão, você fica ansioso com a sua Bíblia na sua casa, esperando dar o horário do culto online. Você não perde um culto online, porque até esses dias a gente não podia estar aqui. Queridos, o começo foi muito legal. Estou falando isso com propriedade, porque as pessoas estavam assistindo, mas eu estou falando uma realidade agora. É triste saber que muitos cristãos, crentes da nossa igreja, espalhados por esse Brasil, aquela empolgação do online, de não perder um culto igual eles tinham, já não tem mais. Depois uma hora que der eu assisto, e não assiste mais. E vai ficar gravado, eu vou ver. Ou então liga e vai fazer outra coisa, sem reverência, sem temor, sem sede. Quem somos nós? Olha o que o texto diz, que essas provações são para mostrar que a fé que você tem é verdadeira. Na verdade, querido, Deus parou tudo, justamente para mostrar para mim e para você, qual que é o nível, qual que é o fogo da nossa fé. Qual é a intensidade da nossa fé? No tempo de crise, no tempo de dificuldade, no tempo de provação, querido, é extremamente importante nós trazermos uma auto-reflexão, uma autoavaliação de como eu estou. Depois que tudo isso começou, como que está a minha fé? Quem sou eu depois do coronavírus? Eu estou mais quente ou estou mais frio? É uma pergunta simples que eu tenho que fazer para mim. Quem sou eu depois que a igreja fechou? Que acabou discipulados, GPS, reuniões, agendas, agora é você e Deus. E quando sou eu e Deus, quem sou eu? É uma pergunta que o Espírito Santo quer fazer, queridos. Lembra que essa analogia, o vento sopra. O vento o distanciamento é para o cristão, assim como o vento é para o fogo. Queridos, a Bíblia várias vezes faz a analogia do Espírito Santo com o vento. Fala que o vento vem da onde ele quiser, quando ele quiser, da forma que ele quiser. E assim somos nós. Somos guiados pelo Espírito Santo. Quando estava em Pentecostes, Atos 2, estavam reunidos e veio um som impetuoso como um vento muito forte. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel estava num vale de ossos secos e Deus falou: você acredita? Olha isso. Então Deus dá uma instrução: profetiza, filho do homem, para o vento dos 4 cantos vir sobre esse lugar, soprar sobre esse lugar. Queridos, então eu quero trazer isso para mim e para você. Se esse vento que vem a hora que ele quer, do jeito que ele quer, bater em nós, vai te apagar ou vai te inflamar? Vai te acender?
Agora, essa questão não é uma preocupação atual, é uma preocupação antiga. Quero que você abra, por favor, João capítulo 14, verso 15. João 14, versículo 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhece. Mas vocês o conhecem, porque está com vocês e viverá em vocês. Versículo 18: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês também viverão. Vamos trazer para você entender, porque o texto por si só é muito claro, mas Jesus estava preocupado, e é o próprio Jesus falando o seguinte: se vocês me amam, vocês me obedecem. Esse é o jeito de vocês provarem que vocês me amam. Mas tem o seguinte: eu estou indo embora, vai ter um distanciamento entre nós, mas eu preciso dizer para vocês ficarem firmes. Nós vamos ficar por um período longe, mas não fica preocupado, porque eu vou mandar o Espírito Santo para estar com vocês para sempre. Mas enquanto nós estamos com esse período, fica firme, persevera, não deixe o fogo apagar. Quando Jesus morre, queridos, a Bíblia fala que e os discípulos foram embora, cada um para suas casas. Cada discípulo foi para um lugar. Sabe por quê? Porque aquilo que eles tinham como esperança, aquilo que eles tinham como verdade, aquilo que eles tinham como a solução de Israel, tinha acabado de morrer. E por mais que eles tinham uma palavra que Jesus iria ressuscitar, aquilo ainda não tinha entrado como verdade. Queridos, foi num tempo de provação que Pedro nega Jesus, que o fogo dele apaga, mas ele consegue fazer essa reflexão: opa, meu fogo está fraco, eu achei que fosse forte. Então, num tempo de dificuldade, Pedro fez uma autoavaliação e ele chorou amargamente. Foi aonde realmente ele se converteu. E Jesus fala assim: ó, eu preciso ir, é necessário que eu vá. Porque eu acredito que se Jesus tivesse ficado, eles teriam essa muleta, sempre dependendo daquilo que era Jesus. Mas quando Jesus vai, então agora a responsabilidade é de cada um deles, e eles assumem esse papel. E agora eles se tornam realmente os apóstolos, os discípulos. Queridos, depois que acontece um distanciamento, depois que acontece uma provação, chacoalha a gente. Porque agora minha fé não está mais dependendo de um culto de domingo, de 2 na semana, de 3, de 5. De estudo para cá, eu era preso numa agenda. Agora não, agora eu tenho liberdade, agora eu tenho tempo. Agora sou eu de verdade, agora sou eu e Deus no meu quarto. Agora sou eu e Deus e sem máscara. Palavra preciosa. Você que não tem nosso app, baixa, que está lá. Nossa irmã Carmen falou essa semana sobre isso. A importância disso, de realmente sermos nós. Agora, escute bem. Quero até que você repita isso comigo. Tempo de aflição. Fala comigo. Tempo de aflição é um tempo de reflexão. De novo, tempo de aflição é um tempo de reflexão. Então, como está o seu fogo? Como está a sua fé? Depois do distanciamento, depois do isolamento, aumentou ou diminuiu? Lembra das 10 virgens?
Uma parábola que Jesus fez falando que o noivo viria. Tinha 5 prudentes e 5 nécias. Todas eram virgens. Eram as noivas. Sabe qual foi a avaliação, qual foi a preocupação? Se estaria com fogo aceso, com a lamparina acesa. Porque as 5 que eram prudentes, ela tinha o combustível. Então, o fogo dela não iria apagar, porque tinha combustível. Agora, as 5 nécias, a preocupação delas é que o fogo dela era fraco. O combustível estava apagando. Queridos, deixa eu fazer uma analogia para você entender. Você já acendeu uma vela. O bom é quando você tem um palito de fósforo só para acender a vela. Aí você acende a vela, aí você põe a mão assim, ó, esconde. Pelo amor de Deus, não pode vir nenhum fogo. Você tem uma preocupação com qualquer ventinho. Por quê? Porque é uma chaminha, é uma luzinha, é um foguinho. Agora, se você tem uma fogueira cheia de lenha, você pode fazer ela no lugar mais aberto. Na verdade, o perigo que nós temos na nossa região, principalmente mês de agosto, que venta muito, são as fogueiras, são os focos de incêndio. Porque quanto mais bate o vento, mais espalha o fogo. Escuta, eu e você somos luz do mundo. Eu e você temos que ter um fogo de Deus dentro do nosso peito, queimando. Agora, uma vela, você tem que colocar ela escondidinha, num lugar, ela não ilumina nada. Ela não consegue ter um brilho. Ela não consegue estar num lugar que seja muito vista, a não ser que ela seja muito protegida, guardada dentro de um recipiente. Diferente de uma fogueira, que você pode fazer aonde você quiser, do tamanho que você quiser, e quanto mais vento vem, mais fogo ela vai pegar. Queridos, quem tem uma fogueira não tem medo do vento. Na verdade, é o aliado, é aquilo que inflama, que incendeia. E eu quero te trazer o nosso grande desafio. O que fazer para a nossa fogueira ser forte? Para eu ter uma vida cheia de fogo. Para esse vento não apagar, mas para eu ser avivado, para eu ser forte. Até se eu perguntar para Helena, minha filha, ela sabe. O que você faz quando você quer ter um fogo maior? Você põe lenha, você põe combustível. Eu vou repetir. Se eu quero aumentar o meu fogo, só tem um jeito. Eu tenho que colocar lenha. Eu tenho que colocar combustível. Eu tenho que colocar a matéria-prima para o fogo. Provérbios 26, versículo 20, diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Você pode repetir? Fala assim, ó, sem lenha o fogo se apaga. Gênesis 22, versículo 3. Eu quero que você abra comigo, por favor. Gênesis 22, versículo 3. Foi algo que Deus ministrou muito comigo sobre isso. É um texto que fala sobre Abraão, quando ele vai sacrificar o seu filho. Diz o seguinte, versículo 3: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Ponto final. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe ainda. Queridos, com tanta coisa importante, a Bíblia sendo tão especial, Abraão ele tinha que levar muita coisa. Talvez ele tinha que levar comida, talvez ele tinha que levar água, talvez ele tinha que levar um colchonetinho para ele dormir.
até porque foram 3 dias de viagem. Mas a Bíblia faz questão de falar, depois de cortar lenha. Sabe qual foi a preocupação de Abraão? E se me faltar lenha? E se eu chegar lá e não tiver lenha? Abraão foi um cara prudente, precavido. E na verdade eu nunca tinha olhado por esse lado da lenha nesse texto. Porque, queridos, ele não foi só obediente. Vamos lá, Deus pediu Isaac para ele, falou assim, ok, Deus, o Senhor sabe é meu filho, é filho da promessa, mas eu amo o Senhor, eu acredito no Senhor, então vamos. Agora a lenha, eu vou ter que carregar 3 dias até lá. Lá eu acho que eu vou achar. Não, lá vai ter algum arbustozinho, alguma coisinha para eu fazer. Mas a preocupação dele foi, não, a minha lenha para o sacrifício eu vou levar daqui. Pode custar o que custar, pode ser pesado, pode ter esforço, eu preciso carregar 3 dias, mas esse esforço eu vou fazer, eu vou pagar. Só para ter a garantia que na hora do sacrifício eu tenho lenha boa o suficiente. Você está entendendo, queridos? Às vezes a gente até quer obedecer. Às vezes a gente tem a boa vontade, mas na hora do sacrifício você não tem a lenha suficiente para queimar. Falta alguma coisa. Vamos desenhar mais ainda? Pastor, o que é lenha? No nosso fogo, espiritualmente. É o tempo que você tem de oração. É o tempo que você tem de leitura da palavra. É o tempo que você tem de adoração. É o tempo que você tem no seu quarto, sem ninguém ver, você e Deus, fechado a porta, adorando, cantando, orando, ajoelhado. É isso que é lenha. Se você quer ter um fogo no teu coração, você precisa ter lenha. E se você precisa ter lenha, a forma que você tem que acrescentar é aumentando o teu período de oração, o teu período de adoração, a intensidade. Queridos, não é simplesmente o esforço, eu vou ter que fazer isso, não, mas é a vontade de eu querer fazer isso. Mesmo que no começo eu não tenha, Senhor, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de colocar lenha, mas são 3 dias que eu vou ter que carregar, então eu vou pagar o preço do esforço, porque a hora que chegar a hora do meu sacrifício, eu vou ter lenha suficiente para queimar. Escolhas, porque Abraão podia falar, eu estou obedecendo, estou indo com Isaac, mas eu não quero, eu vou procurar lenha lá. Eu aprendo, querido, que cortar lenha, ou colocar a lenha, exige esforço, renúncia e escolhas. Levítico 6, versículo 12, diz o seguinte, o fogo do altar nunca se apagará. Eu vou repetir, o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo. Queridos, Deus tem alguma coisa com as manhãs. Fecha parênteses, hashtag a dica. Todas as manhãs, o sacerdote porá lenha no fogo. Arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura da oferta de paz. 13, o fogo nunca se apagará no altar. Deverá ficar sempre aceso. Esse é o nosso desafio. Altar é o meu coração, é o seu coração. Nós não podemos pôr lenha só domingo, 19 horas. O fogo tem que ficar sempre aceso. Todos os dias. Temos falado muito isso, queridos. Isso é algo que não é novidade para você, eu sei disso. Mas eu fiz uma pergunta para Deus. Pai, por que o Senhor quer tanto isso? Por que o Senhor quer que a gente seja cheio, desse fogo, dessa presença? Na verdade, Deus tem nos direcionado muito para isso. Queridos, às vezes me incomoda. Porque
a hora que eu vou orar e preparar alguma coisa, falar assim, o que o senhor quer para o próximo culto? E eu me esforço para pregar algo diferente, mas eu não tenho uma outra palavra que não seja isso que nós estamos vivendo nesses dias. Não flui. Às vezes eu tento e falo, não, tá bom, Deus. Então eu quero te falar, por que Deus quer tanto isso? E eu tenho algo muito especial que eu quero que isso entre no teu coração. Sobre uma palavra que também nós temos falado muito. Sobre o propósito de Deus para você. Sobre o plano de Deus para você. Sobre o projeto que Deus tem para você. Queridos, é muito mais do que simplesmente a salvação. Deus quer muito mais, pensa muito mais do que simplesmente, eu vou fazer isso para ser salvo. Queridos, de repente você já vai ser salvo. Você já aceitou Jesus, você já crê, você já confessou com a sua boca, você já tem o coração nele, você está salvo. Mas eu preciso te falar aqui, o fogo aceso, queimando em você, é para um propósito, para um projeto muito maior. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz o seguinte, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Na verdade, eles são muito maiores do que os teus pensamentos, do que os nossos pensamentos. É Deus falando sobre nós. E às vezes a gente não consegue entender, a gente não enxerga o propósito. Eu quero falar de um cara que teve um propósito gigante, que foi Moisés. Moisés foi um homem de Deus, sim ou não? Um propósito maravilhoso, foi o libertador do povo de Israel, amém? Tinha propósito, não tinha? Amém. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículo 13, para você entender o que eu estou querendo te falar nessa noite. Gênesis 15, versículo 13, diz o seguinte, então o Senhor disse, deixa eu te contextualizar, é um texto que Deus está fazendo a promessa a Abrão, ele nem é Abraão ainda, aqui, depois você lê na sua casa, é a aliança que Deus faz com Abraão, é quando ele promete tudo aquilo que a tua posteridade vai ser grande, a tua descendência vai ser sobrenatural, enfim, que vai dar tudo certo. Só que, presta atenção, sempre que tem uma aliança, sempre que você quer fazer um contrato, na época de Deus e Abraão era aliança, se fosse hoje, a gente iria pegar um contrato e iria no cartório, reconhecer firme, os dois assinaram e falar assim, está feito o contrato entre eu e você, assinado as partes, lemos as cláusulas, está tudo ok, vamos lá assinar. Na época de Deus e Abraão foi desse jeito, e todo contrato você tem a parte boa e você tem as partes ruins, e Deus nunca escondeu isso de ninguém. E Deus falou a Abraão, eu vou abençoar você e tua descendência, olha para a areia, olha para as estrelas, tua posteridade será grande, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, e começa a declarar as bênçãos, e a tua descendência, mas Abraão nem tinha filho, presta atenção, Sara era estéril, Isaac não tinha nem nascido, Deus simplesmente está trazendo a promessa. E agora nós vamos para esse texto que é a parte ruim. Fala assim, Abraão, mas eu preciso te falar um negócio dessa aliança que nós vamos fazer, para você não falar que você foi enganado. A tua descendência vai sofrer. Vai ter um período negro. 15, versículo 13. Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. E os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Versículo 16. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, para esse lugar. Pastor Lucas falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero te trazer. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, você nem tem filho, mas vai ser de Isaac, que vai depois ter Jacó, que você nem conhece, que Jacó vai dar 12 filhos, você nem sabe, mas o nome dele vai ser trocado para Israel, mas depois desses 12 filhos, eles vão tudo para o Egito,
E eles vão ficar 400 anos lá, mas você não está nem enxergando, mas eu já estou. Mas Moisés não, Abraão, fica tranquilo, que depois de 400 anos, tem um cara que um dia ele vai estar na sarça ardente. É 650 anos depois disso que eu estou falando para você, Abraão. Mas fica tranquilo, porque eu já enxergo o propósito de alguém, 650 anos lá na frente, que vai estar na sarça, e vai libertar todo o teu povo, e vai trazer eles de novo para essa terra. Queridos, Moisés não nasceu e depois Deus falou assim: nossa, esse cara é legal, eu vou dar uma missão para ele. Não, Moisés nasceu porque ele já tinha um propósito, falado por Deus há 600 anos lá atrás. Deixa eu falar algo demais. O diabo não tem revelação. Você tem, porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. O diabo sabia que teria um libertador. Ele não sabe quem é, então o que ele faz? Manda matar todas as crianças, porque está se cumprindo. Então eu não sei quem que é, vão matar todo mundo. Agora, você conhece a história de Moisés? Não quero entrar nisso aí, mas Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela é obrigada a soltar o menino. Querido, você acha que era um momento fácil? Você acha que ela preferia estar no coronavírus? 1000 vezes, do que ter todos os seus filhos mortos, a ponto de uma mãe embrulhar o filho num cesto de junco e falar assim: ó, vai, seja o que Deus quiser. Se falasse para ela que coronavírus e que a letalidade é pequena, ela ia falar assim: nossa, estou no céu. E às vezes a gente está sofrendo. Mas no tempo de aflição, no tempo de dificuldade, quando a gente faz a reflexão, é que surgem os grandes libertadores, os grandes profetas, os grandes homens de Deus, aqueles que falam assim: nossa, eu preciso pôr lenha no meu fogo, eu sei que é um momento diferente, eu sei que Deus está me forjando, eu sei que Deus está me preparando, então eu quero ser aquele que vai estar queimando diante de Deus. Deixa eu te dar outro exemplo. Jeremias 1, versículo 4. Você não precisa abrir, mas diz o seguinte: o Senhor Deus me disse, Jeremias falando: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu te mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em outras palavras, Deus chegou para Jeremias e falou: Jeremias, você é muito criança, mas não fique com medo, porque antes de você nascer, eu já tinha propósito para você. Você nasceu por causa do propósito que eu tinha para você. Você não foi um acaso, você nasceu porque eu tinha um propósito. Deixa eu te falar de Sansão. Juízes capítulo 13, versículo 2. Havia um homem chamado Manoá. Juízes 13, 2, para aqueles que estão anotando e para os meninos colocarem. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Mais uma vez Deus chega para Manoá e fala assim: ó, você não podia ter filho, tua mulher era estéril, mas faz o seguinte: vocês vão ficar grávidos e vocês não vão deixar o menino fazer uma série de coisas, porque eu o escolhi, eu tenho um propósito, e ele vai começar a livrar o povo de Israel. Mais uma pessoa que nós vemos que não nasceu simplesmente
E depois deu um propósito. Ele nasceu pelo propósito que ele tinha. Último, para fechar esse exemplo, eu podia te falar mais. João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 13. Diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Mais um que João chega, João não. O anjo chega para Zacarias e fala: você também não pode ter filho, tua mulher é estéril. Vocês já são velhos, mas é o seguinte: vocês vão ter um filho, até o nome Deus deu. Falou: ele vai chamar João. Zacarias acreditou nada, que tanto é que ficou cego. Mas era um menino que tinha um propósito. Abra um parênteses, que não tem nada a ver, então é bem parênteses mesmo, e a gente já vai fechar e nós vamos continuar, tá? Mas foi algo que Deus me chamou a atenção. Nós lemos 2 textos, que foi aleatório, coincidência, mas Sansão disse o seguinte: Deus, para os pais, ele vai ter uma série de restrições, e eu não quero que você deixe ele fazer isso, porque ele é meu. E uma das restrições era beber bebida alcoólica. Tinha outras: ele não podia relar em morto, ele não podia cortar o cabelo. Para os teólogos que vão falar, chega para João Batista, o anjo faz uma seguinte restrição: você não dá para ele nem vinho, nem cerveja, ele vai ser separado para mim. Você chega para os sacerdotes, Deus chega para Arão e fala o seguinte: vocês são a tribo escolhidas para estar diante de mim, no altar, fazendo sacrifício. Só que, toda vez que vocês forem entrar, vocês não podem estar nem com vinho e nem cerveja, beber bebida alcoólica. Tem os filhos de Jonadab, acho que é Jonadab. Jonadab, ele tem, depois você lê, eu não sei onde está, mas ele fala para os filhos, proíbe os filhos e toda a sua descendência de beber bebida alcoólica. Tinha as outras coisas também, querido. Eles não podiam fazer casa, eles tinham que viver em tendas. E vão oferecer para ele. Ele fala assim: não, nós não podemos, porque o meu pai pediu e a gente obedece. E Deus lá na frente fala o seguinte: porque eles foram obedientes ao pai dele, não faltará filho, eu acho que é Jonadab, mulher de Recabe, filho de Recabe, homens que estarão na minha presença. Escute, porque não é um assunto que eu trato muito com vocês. Eu não tenho uma palavra de Deus, e eu sou muito transparente nisso, igual muitos pastores que falam assim: querido, se você tomar uma cerveja você vai para o inferno. E eu não falo, porque eu vou prestar conta diante de Deus, e eu não vejo um embasamento que me dá essa autoridade de falar isso sobre vocês. Mas eu escolhi não beber, porque, coincidentemente ou não, todos os homens que foram muito especiais para Deus, eu te falei 4, falei dos sacerdotes que ia entrar, eu falei de João Batista, falamos de Sansão. Deus falava assim: você quer ser alguém especial? Então renuncia a isso. Você quer ser diferente dos outros? Quem que você quer ser?
Qual que é o preço que você quer pagar? Sabe aquilo, me é lícito, mas não me convém? Cada um julgue a si próprio, o seu coração. Quem você quer ser diante de Deus? Quanto vale? Sugestão minha, pare. Seja homem e mulher cheio da presença de Deus. Eu optei por isso há muitos anos. Tenho culpa? Nenhuma. Nenhuma, queridos. Mas é algo que eu sei aquilo que Deus pode fazer. Amém? Fecha parênteses, vamos voltar para aquilo que nós estávamos falando. Salmo 139. Nós vimos vários homens de Deus que foram escolhidos. Agora eu quero falar do Salmo 139, versículo 16. Eu queria, por favor, que abrisse. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Falei tudo isso para chegar aqui. O Salmo 139 está falando para mim, para você. Queridos, a Bíblia não podia mencionar o propósito meu, seu. Porque imagina a quantidade de pessoas do mundo e quantos anos nós somos. Então a Bíblia deu vários exemplos. Inclusive deixou o Salmo 139 para falar o seguinte, em outras palavras. Escute bem. Você não nasceu e depois Deus olhou para você e falou assim, nossa, ele é bonitinho, eu vou dar um propósito. Não. Você nasceu, você só nasceu porque Deus tinha um propósito na sua vida. Isso faz toda a diferença. Você só nasceu porque talvez há 600 anos atrás, lá atrás, Deus olhou para 2020, 2021 e falou assim, o Maturinho, o Adilson, o Fofão, o Fernando, o Marco, o Gessé, quantas pessoas, estou vendo eles fazendo isso, libertando aquilo. Queridos, e tem propósito que é só para você, que eu não posso fazer no seu lugar. Abriu o mar vermelho, foi para Moisés, mas para João Batista foi não ver milagre nenhum, foi pregar arrependimento. Mas cada um tinha um propósito diferente, funções, e tem uma função que é sua, que não é minha, mas tem um propósito pelo qual você nasceu. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu nasci, o que será que Deus quer? Será que eu sou importante? Por isso que eu falo que não tem nada mais capital, diabólico, do que pessoas que não entendem o seu valor, do que pessoas que se acham rejeitadas, desprezadas, inferiorizadas, é porque elas não entendem que elas nasceram com um propósito de Deus eterno. Quando nós entendermos que nós fomos criados, que só nascemos porque Deus já tinha algo poderoso para mim e para você, aí que é a questão. Então o que fazer? Não sou eu, não é o propósito que vai entrar na minha vida, é a minha vida que vai entrar no propósito. Essa é a diferença, queridos, é a minha vida que vai entrar no propósito de Deus. Até quando nós vamos querer lutar, fazer as nossas vontades do nosso jeito? Como que é o nosso fogo? Qual a quantidade de lenha? Como nós estamos no nosso coração? Aquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos pregado, as nossas atitudes. Pastor, mas se eu tenho um propósito, vai se cumprir. É a minha maior vontade, querido. Amém. Mas, para mim, o propósito de Sansão era muito maior do que o que ele viveu. Para mim. Como eu não posso falar, porque é só um acho do Murilo, eu vou falar aquilo que eu posso falar, que a Bíblia me garante. Uma vez chegou o rei Jeoás. Escute bem.
Ele foi visitar Eliseu e Eliseu estava quase morrendo. E quando ele visita Eliseu, Eliseu faz um ato profético, nós já falamos sobre isso. Ele fala assim: rei, abre essa janela, pega o teu arco, pega a tua flecha e lança essas flechas que vão ser as flechas da vitória. E vai o rei e lança as flechas, e Eliseu estende a mão e ora e abençoa e faz um ato profético, fala assim: ó, vai ser a tua vitória. Agora pega esse arco e joga no chão essas flechas. E quando o rei joga, diz a palavra que ele joga apenas 3 flechas. E quando ele joga as 3 flechas, Eliseu fica chateado, fica triste. E ele fala o seguinte: rei, por que você fez isso? O propósito de Deus para você era que você vencesse totalmente a Síria. Mas por que você jogou apenas 3 flechas? Então a tua vitória será parcial. Então, querido, o que eu posso assegurar? Que aquilo que Deus tinha para o rei, se ele lançasse, era muito maior do que aquilo que ele viveu. E a minha oração tem sido isso: Senhor, eu não quero viver menos do que aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero que aquilo que eu faço, que o propósito do Senhor na minha vida, seja menor. Não permita que eu lance apenas 3 flechas. Se isso é possível, então eu e você, escute, eu e você somos os únicos que podemos abortar o propósito de Deus na nossa vida. Eu tenho falado que o maior perigo que nós corremos é ser bem-sucedido, é ser, aos nossos olhos, aprovados aonde Deus não aprova. É o nosso foco está aonde não é da vontade de Deus. E nós temos uma falsa impressão de estar dando certo. Deixa eu te embasar isso biblicamente. Deus mandou para Moisés e falou assim: ó, não fere a rocha, você já feriu, só fale com ela. E Moisés vai lá e fere e não fala, mas saiu água. O povo todo viu o milagre, o povo todo bebeu a água, mas não é pelo fato de ter dado o resultado, não é o fato de ter o pessoal absorvido, olhado, bebido aquela água, que Deus aprovou aquilo que Moisés fez. Então, às vezes, muitos resultados que aparentemente todo mundo está olhando e fala assim: oh, nossa, que legal. Às vezes não é o plano e o propósito de Deus que nós temos. Por isso que quem vai determinar isso vai ser o tanto de fogo que eu tenho, o tanto de lenha que eu tenho. Porque é no meu quarto que Deus vai me trazer a paz, a revelação, a direção e tudo aquilo que Deus quer para a minha vida. Amém? Eu quero dizer, querido, para a gente concluir isso aqui, que você tem algo especial que você carrega. Que você tem algo especial que é só seu, que Deus te deu, que Deus colocou. Você tem propósitos em Deus, para Deus. E é um tempo de nós pararmos para analisar, para a gente refletir. O texto que nós lemos, versículo 7 diz: essas provações são para mostrar que a fé que você tem é verdadeira. Querido, as provações são para mostrar. Elas estão aí para eu enxergar, para eu visualizar, para eu me autoanalisar. E sabe o que é o incrível? Que eu vejo isso como um grande ato de amor de Deus. Por quê? Porque Ele permite a gente fazer essa autorreflexão, porque o vento está doido para soprar em nós, para que aquele fogo seja inflamado. E tem uma parte que é minha, que é sua, que são as escolhas, que é eu cortar a lenha, que é eu municiar a minha fogueira. Aí depende de cada um de nós. O isolamento social, o distanciamento, é para o crente, assim como o vento é para o fogo. Apaga o fraco, mas aviva, inflama o forte. Eu não sei como você entrou aqui
não sei aqueles que estão me escutando, se o teu fogo está fraco, mas a notícia poderosa que nós temos é que nós podemos pôr lenha na nossa fogueira e fazer virar um incêndio, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a você a ficar de pé, por favor. Abaixe sua cabeça, querido. Quero que você pense em tudo isso que nós falamos. Nos dias mais difíceis, nos tempos mais inapropriados, é que nascem, é que surgem, é que se levantam os grandes profetas, os grandes libertadores, os grandes pastores, os grandes evangelistas, os grandes missionários, aqueles que vão entender o seu propósito para aquilo que eles foram nascidos. Dentro dessa reflexão, você é uma fogueira ou você é uma velhinha? Minha oração é que você possa ser uma tocha viva, que você saiba que você carrega algo muito especial dentro de você. Minha oração também é para que você não seja como Joás, que tinha um propósito maravilhoso, magnífico, mas pelas suas atitudes, pela sua falta de fé, abortou aquilo que Deus tinha para ele. Moisés, quando nasceu, queridos, ele nasceu para libertar uma nação. Ainda hoje nascem, surgem libertadores de uma cidade, pregadores, ceifeiros, pessoas que escolhem fazer toda a diferença, pessoas que clamam. E o que eu quero que você entenda e que você guarde no seu coração é que você pare de olhar para fora e olha para aquilo que tem dentro de você. Pare de olhar as circunstâncias, olha para aquilo que tem dentro de você. Por isso que nós cantamos, é de dentro para fora. Querido, sempre é de dentro para fora, porque aquilo que você carrega dentro de você, nada que está fora, a não ser você mesmo, pode interromper, pode barrar. O diabo não tem poder de barrar o propósito de Deus na tua vida, querido. Nada pode barrar o propósito de Deus. Você tem algo precioso. Salmo 139 fala que todos os nossos dias estão escritos. Todos os nossos dias, muito antes de nós nascermos. A questão é, eu vou entrar nesse projeto? Eu vou entrar nesse propósito? Ou às vezes a gente quer que o propósito entre na nossa vida. Eu já tenho essa vida desse jeito, então se Deus quer me usar, vai ter que ser dessa forma, porque eu já tenho estabelecido. Por isso que toda vez que Deus chegou e falou assim, Abraão, sai dessa terra, vamos para um lugar novo. Pedro, larga esse barco, vamos para um lugar novo. Chegou para Eliseu, queima essas carroças. Não, vem me seguir, eu tenho algo diferente. Queridos, não existe cumprir o propósito sem nós vivermos uma vida de renúncia dentro das nossas vontades, dentro daquilo que nós achamos. O problema é que nós só pensamos em nós, na nossa vida, no nosso sucesso, na nossa casa, tudo é nós. Não é para colocar um peso em você, na verdade é para colocar um fogo dentro do seu coração, amém? Baixe sua cabeça que eu quero orar. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queridos, se você se sente como uma velhinha, não é para você ficar envergonhado, significa que o Espírito Santo falou com você. E não tem nada melhor quando a gente escuta uma palavra e Deus nos confronta, Deus fala, Deus mexe, Deus toca, Deus produz algo, nos faz refletir. E eu estou falando isso porque você pode, aí onde você está, pedir perdão, fazer um concerto diante de Deus, fazer novos desafios para o propósito de Deus, cortar a lenha, igual Abraão fez, mesmo que tenha uma caminhada e ser desconfortável, ter que levar, ter que carregar, mas uma hora vai ter o sacrifício e não vai ser nada bom a gente não ter a matéria-prima para isso. Sabe, queridos, Deus quer forjar, Deus quer preparar. Nós temos falado isso, que Deus está preparando a noiva para a última hora, e são pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, que vão entender isso, que querem esse fogo, que vão caminhar dentro disso, que vai ter algo que queima dentro do seu peito, querendo essa presença, motivado por essa presença, buscando escutar tudo aquilo que Deus tem falado. Sabe, minha oração é para que realmente você não deixe esse fogo, não se torne uma velhinha. É isso. E isso são escolhas. Que esse tempo de quarentena, que esse tempo de distanciamento, você possa escolher assistir os cultos, escolher não perder, mesmo que seja online, querido. Tem muita gente que eu vejo que daria tudo para estar aqui e não está, porque realmente não pode, e muitos que poderiam estar, por motivos fúteis, não vivem, não celebram, não estão juntos, e muito menos assistem, muito menos escutam. Que Deus possa levantar uma noiva cheia do poder da glória dele, em nome de Jesus. Pai, minha oração é que o Senhor incendeie cada coração. Pai, todos aqueles que escutaram essa palavra, que o fogo do Teu Espírito Santo, que a chama, que o vento, Pai, que o vento do Senhor sopre, Pai, mas não para apagar, para inflamar, para incendiar, Pai, para acender, Pai, que possamos ser tochas, que quanto mais vento vir, mais nós possamos espalhar a Tua luz, o Teu calor, incendiar a nossa volta, aqueles que estão ao redor, Pai, a nossa cidade, o nosso trabalho, Pai, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, pela nossa igreja, oramos pela Tua noiva nessa cidade, nesse estado, nessa nação, Pai, oramos pela Tua igreja, por corações incendiados pelo Senhor, corações que queimam, corações que desejam, corações que vão pagar o preço de estar alimentando a fogueira todos os dias, incendiando, deixando esse fogo aceso, ó Pai, em nome de Jesus. Oro por cada vida, aqueles que estão se consertando, aqueles que estão desviados, que sentem que o fogo já apagou, Pai, em nome de Jesus, reacenda, Pai, sopre, mas que o Senhor possa, Pai, ajudá-los a pegar e queimar de novo, em nome de Jesus, que seja uma noite de conversão, de entrega, de arrependimento, uma noite, Pai, do poder do Senhor, entrando nas casas, invadindo cada lar, Pai, incendiando corações. É a minha oração, Senhor, queime cada vida, Pai, em nome de Jesus. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo
Às vezes a gente faz planos. Escute, às vezes nós fazemos planos e os nossos planos dão tudo errado. E aí a gente se frustra. E aí a gente fica triste. O que é isso? A frustração é porque nós não atingimos um resultado que nós esperávamos. Mas você já pensou que isso pode ser Deus? E que às vezes nós temos que acreditar e confiar. Se você tem uma vida diante de Deus, querido, e você sabe que todas as coisas cooperam, os resultados que não são aquilo que esperava não pode te abalar tanto, porque às vezes é Deus que está mexendo. Quando mandaram matar todas as crianças que Moisés corria risco de vida, ele era um nenê. Eu tenho certeza que Joquebede, a mãe dele, nunca planejou colocar um filho no cestinho e soltar na água, mas ela precisou soltar. Escute, foi necessário, queridos, e Deus é tão maravilhoso, que quando você entende e solta algo, você vê que Moisés foi lá, a filha de Faraó achou, Miriam olhou e falou assim: nossa, eu tenho uma ideia, eu tenho uma mulher que pode cuidar para você, você quer? E a princesa falou: não, eu quero, e foi lá e chamou a própria mãe do menino. Agora, aquilo que era problema para ela, que todos os guardas estavam passando, porque aquelas crianças poderiam ser mortas, agora Joquebede, ela está desfilando com o filho dela, e todos os guardas olham e falam assim: não, esse não pode mexer, porque esse aí é filho da princesa, essa aí está cuidando do menino, ainda está ganhando um salário. Aquilo que era, querido, um problema, um medo, um terror, quando ela solta, dá a volta e chega para ela de novo. Queridos, tudo aquilo que nós confiamos e acreditamos e que é de Deus, e que você solta, com certeza lá na frente vai voltar como bênção para a sua vida. Vai voltar como algo de Deus para você. Por isso que em tempos difíceis, tem muita coisa que nós temos que fazer, atitude que nós temos que tomar, crendo que lá na frente Deus vai olhar e falar assim: ele soltou, vou mandar de volta, porque ele me honrou, ele foi fiel, ele manteve firme, o fogo continuou aceso, estava lá, agora eu vou fazer diferente na vida dele. Todo mundo estava com medo, ela não, porque ela tinha proteção agora. Amém, queridos? Que você seja uma fogueira, que você seja cheio do fogo, queridos, que você acorde ansioso, na expectativa de falar assim: o que o Senhor vai falar para mim hoje? Qual vai ser a experiência que eu vou ter hoje? O que o Senhor vai me ensinar? O que o Senhor vai me mostrar? O que o Senhor vai revelar? Porque o Senhor tem experiências novas, revelações novas para todos nós. É um tempo que Deus tem falado com a igreja, e Deus quer falar com você também. Não tem filhinho querido, filhinho especial, não. Tem aqueles que resolvem cortar a lenha, carregar a lenha e pôr fogo na fogueira. Que você seja um desses, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a graça do Deus Pai, o amor de Deus Filho, e a unção, o óleo, o combustível, o fogo do Espírito Santo esteja em cada vida, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe em nome de Jesus. Ótima semana. Deus te abençoe muito, querido.